Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos juntos, aprendermos um pouquinho mais, porque esse ponto já foi estudado, já ouvimos várias vezes, mas a cada vez que a gente o lê, várias ideias afluem à nossa mente. E foi o que aconteceu comigo. A gente já viu outros palestrantes, outras pessoas, e a gente aí vai fazendo uma análise para procurar entender por que no Evangelho o nosso irmão traz esse roteiro de vida. Esse ponto do elo está no capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. Já estudamos retribuir o bem com o mal, inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, oferecei à esquerda, e instruções dos espíritos. Diversos espíritos nos oferecem mais compreensão dos temas estudados. Já estudamos a vingança, o ódio e hoje o duelo. O duelo, ele começa no item 13, falando que só é verdadeiramente grande quem é determinado em atingir os seus objetivos. Ou seja, não se deixa arranhar, é uma linguagem figurada que ele usa, pelos empecilhos da vida. É aquele que tem um ideal, que tem um fim a atingir, apesar de todos os obstáculos que lhe aparecem no caminho. Aí eu já coloquei como determinismo. A gente tem um objetivo a alcançar e, mediante ao nosso esforço próprio, a nossa determinação, nós vamos alcançar esse objetivo. Se nós começamos a desistir no meio do caminho, ficará muito difícil, Não, ficará difícil não conseguiremos atingir esses objetivos. E por que ele faz tudo isso antes de entrar propriamente no tema que é o duelo? Nós vamos chegar lá, E aí, se nós temos um objetivo na vida, nós não vamos desistir de alcançá-lo. Então, vamos entrar agora no nosso assunto. Como acontecia o duelo? Aí nós vamos fazer uma abordagem histórica. Por quê? No tempo de Kardec, 1865, era comum na Europa e em outros lugares a existência dos duelos, principalmente para lavar a honra de uma ofensa recebida. Aí eu fui lá atrás. Quando começaram os duelos? Com os vikings, todo mundo já ouviu falar. Foram povos primitivos, O mundo começou a ser povoado na Idade da Pedra. Era paleolítica, neolítica, aquelas coisas todas que nós estudamos na escola. E aí, esse povo primitivo, bárbaro até, eles resolviam pelo instinto, resolviam as suas questões pela briga. Aí nos reportamos. Eram espíritos que estavam, com certeza, nas suas primeiras reencarnações. Então, a capacidade deles de resolver as coisas era essa, brigando, duelando. Só que aí o mundo foi evoluindo. Chegamos na Idade Média, que também é um período onde não se havia muita fé, muita compreensão de Deus. Tem até aquela noite que vocês já devem ter ouvido falar, na noite de São Bartolomeu. A Idade Média tem um período que é chamado de escuridão. Foi o período negro da nossa história. Depois veio o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi quando o homem se voltou para Deus.
Mas na Idade Média estava tudo também ainda muito atrasado, muito obscurecido, porque os homens vieram, na maioria das vezes, daquele período da barbárie e passaram para a Idade Média, mas não tinham ainda a plena compreensão das leis de Deus. Então, ainda eram muito embrutecidos no seu agir, nas suas ações. Então, tudo isso gerou esse costume. Por quê? Porque na Idade Média, já no tempo de Kardec, já havia a sociedade, já havia evoluído um pouco mais, com o advento do espiritismo, as experimentações que Kardec começou a fazer, a sociedade já tinha algum polimento, veja bem, ainda eram muitos imperfeitos, como somos hoje ainda também, né? Cumpre deixar essa observação. Então, quando alguém sofria uma ofensa, ele tinha que duelar. Era um procedimento adotado plenamente pela sociedade. Ele tinha que duelar. E aí, ele começa a fazer a alusão que o duelo, ele pergunta, o duelo é crime? O que vocês acham? Duelar, quem mata o outro em legítima defesa, entre aspas, ele está cometendo um crime? Tá. Por que ele está cometendo um crime? Porque ninguém tem o direito de matar. Independente de ter sido ofendido, de ter sido humilhado, de sofrer qualquer tipo de procedimento que o magoe, ele não tem esse direito. Mas, na época de Kardec, principalmente, eu creio que, na época em que ele escreveu, fez essa alusão, ele presenciou, era comum, dentro daquela sociedade, fazer esse ato, ter duelos. E as pessoas não se comoviam quando viam que uma das pessoas que eram ali, que faziam parte do duelo, eram mortas. Aqui era um procedimento corriqueiro, normal. A sociedade achava aquilo como um procedimento normal. Então, foi preciso que viesse à tona esse estudo para nos alertar, ou alertar as pessoas também da época da escrita do Evangelho, que o duelo era um crime, independente da ofensa sofrida. Ele aí vai falar que só reinará na terra a paz quando nós deixarmos o nosso coração pleno de amor. Por quê? Porque ainda somos plenamente imperfeitos e nos deixamos levar pelo nosso orgulho. Porque, na verdade, por que a pessoa reagia? Porque ela não suportava aquela ofensa. Não, eu fui ofendido, eu tenho que reagir, eu tenho que aceitar o duelo. Eu acredito até, não vivi, não conheci, não vivi não, vivemos, mas não lembramos, né? Naturalmente, passamos também por essa época. Mas ela podia, às vezes, até no seu íntimo, não querer duelar, mas diante da sociedade, ela tinha que tomar essa atitude de praticar um duelo, porque seria chamada de covarde, seria humilhada. Então, ela tinha que ter uma ação plenamente. Não, o cara convidou para o duelo, eu tenho que aceitar, mesmo que eu tivesse medo de duelar. Eu tinha que aceitar, porque a sociedade cobrava uma resposta daquele ser ofendido. E aí, então, o que ele fala? Que se o homem daquela época pensasse mais em Deus, ele não faria o duelo, ele não aceitaria duelar, porque ele saberia que estaria infringindo uma lei de Deus. Mas
ele não pensava em Deus, ele fala num trecho aí. Ele pensava em si mesmo, na sua vaidade. Não, eu não posso ficar por baixo. Eu tenho que aceitar esse desafio e tenho que duelar. Senão, como é que vai ficar? Como diz hoje a nossa gente, como é que fica a minha moral? Né? Então, eu tenho que aceitar esse duelo. E aí ele partia para o duelo. Ele faz, então, uma comparação do duelista, de quem está duelando, com um suicídio voluntário. Achei muito boa essa comparação que ele fez. Por quê? Porque o suicida é o cara que, diante dos problemas da sua vida, ele se acha incapaz de suportar, ele dá um tiro na cabeça ou qualquer outro procedimento que tire a sua própria vida. E quando eles partiam para o duelo, um deles já saberia que iria morrer. Geralmente, ele diz aqui também que quem perdia o duelo era o ofendido, porque ele ficava tão, às vezes, tão fora de si, que ele não tinha capacidade de raciocinar. Mas ele diz também que um dos duelistas era um assassino premeditado. Também achei isso interessante. Por quê? Porque eles calculavam todas as ações que na hora do duelo eles iam praticar. Distância, tipo de arma, local. Geralmente era em praça pública que aconteciam os duelos. Então, havia um tempo para reflexão. Eles refletiam a maneira pela qual eles iriam agir, não é? Então, quem tivesse mais condições financeiras na época, comprava a melhor arma, fazia aulas de tiro, enfim, todos os procedimentos que o fizesse ganhar aquele duelo. Então, onde nós chegamos aí? No assassino premeditado. Nós não temos hoje os crimes premeditados, que as pessoas planejam tudo, e o duelo, nesse caso, ele também cita isso. Eu achei bastante interessante também. E aí o outro também sabe que não tem condições de enfrentar, não se preparou, às vezes a condição econômica dele não permitiria que ele se preparasse tão bem, então o outro já iria para o duelo, para o embate, despreparado. Então aí entra o caráter suicida dele, porque ele sabia que ia morrer, mas não podia deixar passar a humilhação de ser ofendido, né? Então ele tinha que reagir, ele tinha que ter uma ação para poder duelar. Então ele diz que perante aos olhos de Deus, essa culpa do duelista é maior do que aquele que no ato do que aquele que no ato exasperado vai roubar e às vezes numa briga mata, porque ele não pensou, ele não planejou. E no duelo, ao contrário, ele teve tempo de raciocinar, porque o duelo não acontece de uma hora para outra. Eles marcam um dia, marcam horário, marcam local. Então, ele teve tempo de organizar tudo para fazer esse duelo. Interessante isso. Mas que, perante Deus, o resgate deles, porque Deus não castiga, será duro, porque ele faz até a comparação. Se colocássemos duas pessoas mergulhadas num balde com água quente fervendo e nós ficássemos ali assistindo, quem resistiria mais? Então, o povo daquela época gostava de assistir, né? Quando tinha um duelo, aquilo era uma coisa interessante para aquele povo que ainda não tinha a verdadeira compreensão das leis de Deus, porque não oravam, não pediam, não tentavam dissuadir, tirar da cabeça deles, não faz isso,
né, apaziguar. Então, ele fala que perante Deus, a prestação de contas, porque Deus não castiga, será bem dura, porque só Deus tem o direito de dar a nossa vida, nos criou, né, e o direito do nosso desencarne. Achei também isso importante. E aí, isso também, para o duelista, a pessoa que aceitava duelar era considerada uma pessoa corajosa, né? A pessoa também se enchia de orgulho em receber aquela ofensa e ir duelar. Poxa, diante da sociedade, ela era aplaudida, era dita como uma pessoa de coragem. Então, o ego dela também ficava muito enaltecido com aquela ação que ela iria praticar. Olha que coisa interessante. Olha como orgulho, né? Da outra vez que nós fizemos estudos, vários oradores, olha como o orgulho entra como um grande obstáculo à nossa evolução espiritual. Sempre o orgulho está à nossa frente, não deixando que a gente caminhe para nosso crescimento espiritual, porque tudo é questão de orgulho. Como ele falou, quem é que aqui recebe uma ofensa? Recebe um tapa num lado e vai dar outro. E ninguém, a gente no trânsito dirigindo, o cara faz uma coisa, a gente já está meio invocado, já fala alguma coisa, não é? Então a gente vê que temos que aprender muito, temos que nos modificar muito, porque é difícil para nós entrarmos nessa vibração. Eu me incluo nisso, estou falando na primeira pessoa, eu me incluo nisso. Por quê? Porque todo mundo quer ser o dono da verdade, queremos ser o dono da verdade. Então, por isso que esses duelos existiam. Ninguém queria ficar por baixo, ninguém queria ser ofendido. E aí, vários países na época, principalmente na Europa, França, Itália, Espanha, era a sociedade nobres, geralmente eram os nobres que praticavam o duelo, pessoas no poder aquisitivo razoável. Continuando. Quando nós recebemos uma ofensa, quem é que se lembra? Eu me incluo sempre nisso, tudo estou incluída. Quem é que se lembra da postura de Cristo quando pregado na cruz? Sofrendo, né, zombarias, ultrajes, apedrejamentos, e em momento nenhum Cristo se rebelou contra as ofensas, quanto aquele sofrimento todo que ele estava sendo alvo, não é? Ele olhou com aquele olhar, sempre que eu vejo, a gente está cansado de ver filmes sobre a vida de Jesus, né? Mas naquele momento, o momento da crucificação é aquele momento que nos fala mais alto ao nosso coração. Porque Jesus, sofrendo todas as ofensas, em momento nenhum ele teve um sentimento de ódio contra nós, de revolta, de desdém. E no final que ele diz: perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem. Se nós pensarmos, quando recebemos as ofensas, se a gente pensasse em Jesus, a gente teria uma outra conduta diferente. Com certeza, seríamos muito melhores do que somos. O mundo viveria numa paz. Aí eu faço um parênteses. Hoje, nós estamos vivendo também em duelo. Porque o duelo, aí eu passo por uma linguagem figurativa, né? Nós falamos aqui do duelo físico, que acontecia antigamente. E hoje, nós também não vivemos duelando? Vivemos, né, gente? Às vezes duelamos conosco, os nossos parentes,
essa guerra que está na Rússia e Ucrânia, não deixa de ser uma forma de duelo? Porque um tem uma opinião, o outro tem uma opinião. Ninguém quer ceder. Se houvesse um pensamento firme em Cristo, essa guerra não estaria acontecendo, não é? Porque tem a ambição, tem os interesses materiais, a gente sabe. Mas se houvesse o amor, se houvesse o pensamento na conduta de Jesus, independente das religiões que eles seguem, eles agiriam de outra forma. Quantas vidas ceifadas, quantas sangue derramado a troco de nada, não é? Então, esse duelo agora, eu creio, essa analogia que eu estou fazendo, que nós estamos vivendo atualmente, quase não existe mais o duelo físico que Kardec citou aqui no Evangelho, mas hoje nós temos outros duelos, né? Duelos das sociedades, duelos da ambição, duelos políticos, temos sim, infinitas formas de duelo. Mas, à medida que o homem elevasse seus pensamentos a Deus, essas formas de duelo, com certeza, elas seriam banidas da nossa sociedade. Por que isso acontece ainda? Porque somos extremamente imperfeitos. Somos espíritos que estamos caminhando rumo à evolução, mas que ainda nos deixamos levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso rancor, por sentimentos ruins. Se a gente tivesse o coração pleno de amor e caridade, como diz o Evangelho, nós procederíamos de maneira diferente. Nós agiríamos de maneira diferente. Porque o que está faltando, o que falta, é essa condição da caridade. Como diz o princípio, fora da caridade não há salvação. A gente tem um outro olhar para o nosso irmão, está caído, que é um viciado, que às vezes nos ofende, a gente fica fora de si e a gente ainda não consegue chegar a esse ponto. Então, eu creio também que quando ele colocou o duelo, mais no Evangelho, direcionado para esse duelo físico que acontecia naquela ocasião, ele também, de uma certa forma, quis nos colocar a partir do duelo que nós travamos diariamente. Porque quando nós fazemos, como é que a gente dá um exemplo bem fácil? Quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que está certo, mas tem aquela voz da consciência lá no fundo que diz, não, você não deveria ter feito assim. Mas aí, às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem coragem de voltar atrás e agir de uma outra maneira. Não acontece isso conosco? Acontece. Então, isso é o quê? O nosso orgulho, que não deixa que nós caminhemos em direção ao bem. Mas, como estudantes do Evangelho, estudantes da doutrina, nós temos que fazer um esforço enorme para vencer as nossas iniquidades, o nosso orgulho. Porque o orgulho é o obstáculo maior para a nossa evolução. Está sendo a tônica do Evangelho. Nosso orgulho e não aceitar as opiniões alheias, achamos sempre que a nossa opinião é a certa, a gente aí se deixa levar. E às vezes temos a oportunidade de corrigir um erro e reconhecemos que praticamos, mas não temos a devida coragem de tentar consertar. Não acontece isso, gente? Acontece. Não é, eu creio que não seja com frequência, mas acontece. Então, para o mundo, aquele que não aceita o desafio do duelo é um covarde, mas para Deus é um ser esclarecido, que tem compreensão de que aquilo
é um ato que não devemos praticar, não é? Não adianta a sociedade me bajular, porque o duelo, na ocasião, ele era praticado com a permissão, não tinha lei, quem matava não era preso, né? A sociedade da época aplaudia quem praticasse o duelo. Hoje não, as leis já mudaram, ele vai dizer na conclusão. E como nós devemos proceder quando somos ofendidos? Aí ele diz assim: na ofensa, um sorriso, no ultraje, o perdão, porque só assim estaremos vencendo as nossas más inclinações. Olha que coisa bonita. Quem é que quando é ofendido ri? Eu não rio, né? A gente já fica logo enraivecido, né? Poxa, fui ofendido, tem que tomar uma decisão. Então ele volta a falar: não manchemos as nossas mãos com sangue. Ele chama a atenção assim, num tom bem forte, chamando a nossa atenção. Não manchemos as nossas mãos com sangue, porque estamos assim adquirindo dívidas desnecessárias para futuras reencarnações que estarão obstruindo o nosso progresso como espírito imortal, como espíritos imortais que somos, né? E aí ele diz que ainda em algumas sociedades ainda tem esse duelo. Eu até pesquisei no Google, mas não consegui achar. Mas que está acabando e que agora lá naqueles países onde aconteciam os duelos, as leis estão severas, estão punindo. Então está sendo praticamente erradicado. E aí ele volta a dizer: quando houver o verdadeiro amor, a caridade, e nós aplicarmos aquela lei, não façais com os outros o que não quereis que vos façam, nós não iremos fazer certos procedimentos que hoje ainda fazemos, de ofender, de querer duelar, de querer fazer o mal para o nosso semelhante, não é? E ele volta a insistir que a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros, diante de quaisquer outras situações que surjam. Por quê? Porque nós temos que estar em paz com a nossa consciência. Eu estou seguindo o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi com a conduta de Jesus, então eu tenho que procurar, dentro das minhas condições, seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Não interessa que A ou B não concorde, mas nós temos que procurar, como aprendizes do Evangelho, seguir o que Jesus tanto batalhou por nós. Essa é a lei, essa deve ser a nossa preocupação. Lembram que no início eu falei que a gente tem que ter aquele determinismo de seguir o nosso rumo, sem nos preocuparmos com os obstáculos que surjam no caminho? Então essa é a lei, o nosso determinismo no bem. O nosso determinismo deve ser no bem. Apesar dos arranhões que nós sofremos, apesar das ofensas que nós sofremos, apesar de tudo que surja para nos ofender, nós temos que ter aquela determinação de atingir ao nosso objetivo de vida, que é seguir os ensinamentos de Jesus. Aí ele diz que quando a gente sofre uma ofensa, se a ofensa é mentirosa, o próprio tempo vai agir para que ela seja apagada. Não precisamos nos preocuparmos de um falso testemunho que deem a nosso respeito, porque, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Então aquilo se apagará. Não precisará
que nós peguemos uma arma para atirar no nosso ofensor, porque ela por si só, ela vai ser destruída. Não precisamos cometer um ato violento. E aí, se a ofensa do que disseram a nosso respeito, também achei interessante, for verdadeiro, aquilo depois vai ficar sepultado, né? Porque o que é falso se destrói por si mesmo. Aí ele volta. Quando a caridade dominar o mundo, nós estamos caminhando para a regeneração. A Terra, embora a gente veja assim o tumulto geral que está acontecendo, mas a gente sabe que a Terra não pode ficar mais na condição de um planeta de prova e expiação, porque tudo tende a evoluir. Então, claro que essa evolução não vai se dar repentinamente. É um processo lento, mas que já está começando a acontecer. Então, qual é o melhor caminho para a nossa evolução? Não tenham dúvida, é seguir os ensinamentos de Jesus. Isso, para mim, está claro. E, às vezes, pela nossa própria conduta, diante dos fatos que acontecem na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, nós somos, às vezes, até taxados de bobo. Ela é boba, porque a gente tem um olhar diferente para aquelas pessoas que, às vezes, batem a nossa porta ou convivem conosco, que estão mais tristes, mais infelizes, às vezes num processo de obsessão, de depressão, porque é o mal do século, né? A síndrome do pânico, a questão da depressão, então está assim demais. Então a gente tem aquele olhar diferenciado para aquela pessoa. A gente não tem o poder de curar, a gente até gostaria se tivesse poder, mas não temos, não temos. Mas nós temos que entender, eu tenho conversado muito com meu irmão, que cada pessoa está num grau de evolução. Então, o nosso grande mérito é saber conviver com as diferenças. Por quê? Nós queremos que as pessoas pensem e ajam como nós, principalmente os nossos parentes, que são os nossos queridos. Nós queremos o melhor para eles, mas nem sempre eles estão alcançando aquilo que a gente quer falar. Então, dentro da nossa possibilidade de paciência, a gente tem que aceitá-los da maneira como são, não é? Eu, quando era mais novinha, começando na doutrina, que eu comecei nova, com 15 anos, eu tinha discussões homéricas com outras pessoas, né, principalmente de outras religiões, mas a gente vai chegando a um tempo e vai percebendo que não é o momento ainda daquela pessoa entender certas coisas que hoje nós procuramos entender. Né? É como se estivesse numa sala de aula que a gente estivesse alfabetizando, eu sou professora, então passei por esse processo. Há crianças que você começa o processo de alfabetização, a criança dá um estalo, e ela, em meio do ano, a criança já está lendo. Mas há crianças que a gente, às vezes, ficava o ano todo ali batalhando e ela não conseguia alcançar o processo. Entende? Às vezes levava mais um ano, mais 2. Outras ficam 3, 4 anos e não conseguem. Então, é essa questão que a gente hoje tem que absorver. À medida que o mundo procurar sinceramente seguir os ensinamentos de Jesus, o mundo vai mudar. Ah, mas eu sigo, meu vizinho não segue. Não se preocupe. A gente tem que fazer a nossa parte. Um dia, todos serão tocados. Nós não estudamos dentro da doutrina que todos chegarão
dentro da sua condição de espírito imortal, todos nós não evoluímos? Evoluímos, mas cada um tem um passo para caminhar. O que uma vez aprende numa reencarnação, o outro leva 2, o outro leva 3. A gente fica triste, principalmente são nossos parentes, né? Nós gostaríamos que eles caminhassem conosco, mas eles não conseguem. Nem por isso podemos taxá-los também de pessoas ruins. É o tempo dele. Cada um de nós tem o nosso tempo. Então, aí fazendo uma retrospectiva histórica. Tinha os vikings, que já brigavam entre si, foram povos bárbaros. Depois a sociedade, a Idade Média, Kardec, já evoluiu um pouquinho. Né? Hoje a gente não vê esse duelo físico, a gente vê outras formas de duelo, não é? Mas isso não vai ser eterno, isso também vai acabar, com certeza, porque a Terra está em evolução, está mudando de condição. Então, quando ocorrer definitivamente a mudança de condição do planeta, os espíritos aqui encarnados serão espíritos que já tiveram um pequeno crescimento na sua conduta. E aqueles que não estão sendo aproveitados, que não querem crescer, nós sabemos também que já tem um outro planeta, já foi até cientificamente visto pelos cientistas, né, que já visualizaram um outro planeta que irá ou já está recebendo esses espíritos. Então, tudo no mundo evolui. Nós também temos que evoluir. Então, já evoluiu. O duelo físico já evoluiu. Já não existe mais. Que a gente saiba como acontecia na Idade Média. Ele já acabou. E aí, nós vamos chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão que nós chegamos? Não devemos nos deixar levar pelo ódio. As ofensas recebidas devem ser perdoadas. Ele também fala do perdão. Importantíssimo, né? Ah, me ofendeu, mas eu não falo mais com ele porque ele falou uma coisa que eu não gostei, não quero, não. E aí, o que devemos fazer? O que devemos fazer quando sofremos ofensas? Orar. Quem é que ora por quem? Difícil, né? Nós temos que orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que dizem mentiras a nosso respeito. Porque, na verdade, se nós tivermos um outro olhar, nós vamos ver que aquele irmão ainda está precisando de uma oração, está precisando de uma prece para que ele possa mudar a conduta. Porque às vezes a gente pega assim uma birra, né, falando no nosso linguajar, uma pessoa, aquela pessoa esquisita, estranha, eu não gosto. Mas a partir do momento que a gente começa a conviver com ela, a gente vê que é completamente diferente. Porque a gente já tinha uma ideia pré-concebida daquela pessoa, sem conhecê-la profundamente. E aí Kardec encerra, na conclusão, que hoje em dia os duelos são mais raros, quase não existem mais. Que antigamente, ele fala na conclusão, os homens saíam de casa armados, preparados. Naquele tempo, na Idade Média, eles saíam armados, porque se chegasse na rua, sofresse alguma ofensa, sofresse alguma coisa, eles estariam preparados para duelar no ato. Mas que aí o tempo foi passando e eles aí mudaram seus hábitos, começaram a usar mais
aqueles instrumentos, espada, como enfeite. Ele foi profundo nesse estudo. E que agora, né, esse procedimento, a lei coíbe, né, penalizado quem duela, e que a nossa doutrina, achei interessante, o Espiritismo apagará esses costumes bárbaros. Por quê? Qual é a nossa tônica? É pregar o amor e a caridade. Então, à medida que o homem sinceramente tiver esse comportamento, vai ter uma mudança total da sintonia do planeta. Por quê? Depende de nós essa mudança, não é? Não interessa, como eu já falei anteriormente, que uma pessoa não faça, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é, de tudo isso que a gente viu, qual é o nosso grande ensinamento da noite, né? Que é o que o Evangelho prega, que é o que está sempre conosco. Que nós devemos sempre nos esforçarmos para pregar o amor, para pregar a caridade e ter um olhar para o nosso próximo como se ele fosse o nosso querido. Porque nós amamos os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes. Mas não temos um olhar de amor para quem está na rua pedindo uma esmola, para um viciado, para um drogado. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Realmente deixar que o amor penetre no nosso coração e sermos determinados, como lá no início já falou, a seguir aquele caminho, dentro das nossas condições de espíritos imperfeitos, que somos extremamente imperfeitos. Seguirmos a nossa caminhada com fé, com amor, procurando dar a luz para aqueles que nos procuram, porque só assim nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Muita luz para todos.